quarto ano, estamos de volta com mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre o Brasil e os seus períodos históricos. Para isso, eu quero que vocês abram um livro de história na página 33. Dentre os períodos históricos, um dos primeiros que nós vamos falar é o período pré-colonial. Nesse período se iniciou a extração do pau-brasil e para essa extração ser feita, eram feitas negociações entre os portugueses e os índios. Esse período durou de 1500 a 1534 e foi marcado por diversas lutas entre os franceses e os portugueses, tentando dominar o território brasileiro. Vale também lembrar que foi nesse período que se iniciou o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Vou falar agora sobre o período colonial, que foi o período mais extenso da história brasileira. Vale lembrar que nesse período houve a fundação de diversas cidades e o crescimento do comércio. Entre os produtos que eram utilizados nesse comércio, a gente tem a cana-de-açúcar, a criação de gado, a extração de ouro e o cultivo do café. Uma das características mais marcantes desse período está entre a luta entre os brancos e os índios, pelo processo de escravização dos escravos que foram trazidos da África para trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar. E vale lembrar que muitos índios também foram escravizados. Anteriormente ao período pré-colonial, a gente teve o período imperial, que foi um dos períodos mais curtos na história brasileira. Um período bem curto, aconteceram várias coisas que marcou a história brasileira. Dentre elas, a libertação dos escravos, o Brasil tornou-se independente de Portugal e também, nessa época, o Brasil era administrado pelo imperador. Vale lembrar. No período republicano, a gente teve a queda da monarquia e as eleições passaram a ser como é hoje. O governante do país passou a ser elegido ou escolhido pelo povo. O período iniciou-se em 1889 e a família real, foi expulsa do Brasil. Agora a gente vai fazer a atividade da página 34 e 35. Só tem duas coluninhas para vocês responderem aí, tá certo? Vamos dar uma explicação rápida sobre cada quesito. No primeiro quesito da página 34, você vai correlacionar as colunas. Número 1, período colonial. Número 2, imperial. Número 3, republicano. Volta ao vídeo, relembra as características. Você também pode consultar o assunto da página 33 e colocar os números no lugar certo, de acordo com as características que estão sendo apresentadas aí. No segundo quesito, você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo, das frases que estão corretas. Lembrando, frases. Então, indica que tem mais de uma. No terceiro quesito da página 35, você vai pesquisar e indicar a época do surgimento da sua cidade, marcando um X no quadrado abaixo. Ou seja, você vai pesquisar a história de São Lourenço e vai dizer se ela foi fundada no Brasil Colônia, no Brasil Império ou no Brasil República. Agora você vai escrever aí a diferença dos dois governos. Na monarquia, quem é que governa? Na República, quem é que governa? Como é que funciona esses dois governos? Agora você vai citar um acontecimento marcante de cada período desse aí. Período colonial, imperial e republicano. Mais uma vez, você pode rever a videoaula para escrever ou citar alguma característica, ou também pode consultar o assunto da página 33. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima!